Hello everyone and welcome to O Curso Completo de Inglês. My name is Braden e eu queria falar um pouco com vocês hoje à noite sobre algo que é muito importante, que é chamado verbos frasiais, ou no inglês, phrasal verbs. Então, se você já aprendeu um pouco sobre verbos frasiais, eu espero que eu possa explicar ou esclarecer um pouco suas dúvidas. Se você nunca ouviu falar de verbos frasiais, eu vou explicar o que é para vocês. Então, no inglês, há um certo variável que não tem no português. E que no português tem muitos verbos, os verbos têm um monte de conjugação, várias coisas assim, e o inglês não. Tem muitos verbos, mas não tem muitas conjugações. As conjugações do inglês são super simples. Mas uma coisa que o inglês tem, que o português tem um pouco, mas não muito, são esses verbos frasiais. Ou seja, é um verbo, mas não é um verbo de uma palavra. É um verbo de duas palavras, ou às vezes até 3 palavras, que faz um verbo. Entendeu? É bem diferente o jeito de fazer. Então, a coisa mais parecida que tem no português seria a palavra gostar. Você não fala eu gosto chocolate. Eu gosto de chocolate. Você precisa daquele de. Sem aquele de, o de, ali do meio, tá errado. Não faz sentido. Não dá para fazer isso. Então, o inglês tem essa mesma coisa, só que tem muito mais. E, da perspectiva de nativo, é uma coisa muito legal, porque é super flexível, podemos fazer muitas coisas interessantes, divertidas, com esses verbos frasiais. Mas, do lado do aluno, que está aprendendo o inglês, é uma coisa bem desafiadora. Mas, o que é um verbo frasial? Você tem um verbo próprio, normal, por exemplo, go, e tem uma preposição que está ligada ao verbo central. Por exemplo, out. Go e out. Então, tem um sentido físico, de go out. Literalmente significa sair, ou significa ir fora, ou sair para fora, ou ir para fora, algo desse sentido. Então, esse é o sentido físico normal. Porém, como um verbo frasial, go out não é go fisicamente, out, direção. É go out junto, que significa namorar com alguém. Tá? Nada a ver, é uma coisa completamente diferente. E tem centenas, milhares, talvez mais que 10.000 desses verbos frasiais no inglês. Muitos. E estamos inventando mais e mais e mais, que é, novamente, para nós uma coisa muito divertida, porque podemos inventar palavras o quanto que quisermos. Porém, do lado de vocês, que estão aprendendo uma coisa, o que é, quais são essas coisas, o que está acontecendo? Então, eu lembro de um aluno até, eu estava dando aula e ele veio para mim e falou, professor, eu estou ouvindo esses verbos frasiais das pessoas, mas eu não consigo entender. Eu falei, tá, tudo bem, quais são? Eu posso te ajudar. Ele falou, eu não lembro. Eu falei, eu não posso te ajudar. Pode anotar, então, tá, eu vou tentar. E de vez em quando ele trazia as coisas, ele esquecia, tá, enfim. Mas eu fiquei do lado do professor pensando, peraí, será que tem uma lista de verbos frasiais? Que aí eu poderia falar, então, foi esse verbo que você ouviu? Foi esse daqui? Ou onde que você estava falando? Parecia esse daqui? Ou qualquer, Eu poderia perguntar, mostrar, conversar. Que eu não tinha nada disso. Eu passei quase 2 anos procurando alguma lista de verbos frasiais. Eu não conseguia achar. Que finalmente, depois de 2 anos, eu achei. Eu fiquei muito feliz. Eu achei o e-mail do meu aluno, mandei para ele, olha o que eu achei, olha aqui. E foi bem divertido. Aqui. Dei para ele, ele ficou muito feliz. E ele aprendeu, eu aprendi, e agora estou compartilhando essa lista com todo mundo. E está incluso nesse curso que eu estou criando de English Speaking Secrets. E nesse curso vai ter não somente a tabela, com a lista de todas as palavras importantes lá, mas vai ter um vídeo de treinamento onde eu vou explicar
por quê, né? Ou como funciona e quando você vai usar qual. E em quais situações essa daqui encaixa, mas não essa daqui. E esse tipo de conversa. Então, quando eu achei a lista a primeira vez, eu dei para os meus alunos, aqui para você, que bom. E eles ficaram, obrigado, não sabiam entender, né, usar a coisa. Então eu comecei a dar treinamentos para eles. Usa assim, estuda dessa maneira, pode praticar dessa maneira. E eles começaram a gostar bastante, isso é uma coisa muito proveitosa para eles. Então, eu estou incluindo essa mesma coisa para vocês no curso de English Speaking Secrets. E se é uma coisa interessante para vocês, eu espero que seja, porque faz parte central do inglês, eu fico muito animado para vocês pegarem isso e ficar estudando e melhorar seu inglês com essa ferramenta. Então, obrigado por hoje à noite e eu falo com vocês mais tarde. Tchau.